Perfeito. Bom dia, gente. Bem-vindos, então, ao último dia do nosso encontro, ao nosso último encontro, perdão, do minicurso sobre Relações Internacionais e Meio Ambiente. Eu agradeço muito a presença das nossas duas professoras de hoje, a Jéssica e a Thaís, aos membros do Gerima pela colaboração com a organização do evento e também aos nossos inscritos que compareceram aqui aos 3 encontros do nosso minicurso. Eu queria lembrar que para obter o certificado de participação é necessário fazer a avaliação. Ela vai ser encaminhada por e-mail hoje, depois dessa aula, e vocês vão ter uma semana para poder completá-la. A avaliação ela consiste em 3 perguntas, 2 perguntas de avaliação geral do evento, que é só para a equipe organizadora saber o que vocês acharam do minicurso, e uma outra, então, que vai pedir para vocês fazer um texto sobre alguma das aulas do minicurso. Essa sim, essa última pergunta que vai ser avaliada, então, para verificar a assimilação dos conteúdos, as reflexões que vocês tiveram a partir das aulas. Ou melhor, de uma aula, a aula da escolha de vocês. Terminando esses avisos iniciais, eu queria ressaltar que a gente continua, então, com o mesmo combinado das aulas anteriores. Vocês podem enviar suas perguntas no chat ao longo da exposição das professoras e também ao final da fala delas. Se vocês quiserem abrir o microfone ou continuar enviando no chat, não tem problema. Vamos começar com as apresentações, então. A Jéssica, ela é engenheira de energia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela École des Mines d'Alès, na França, é mestre em política internacional pela URGS, é membro do Gerima e do Grupo de Estudos Amazônicos e pesquisa em relações internacionais, possui interesse de pesquisa em políticas energéticas internacionais, governança de energia, justiça energética, governança do clima e instituições e organizações internacionais. A professora Thaís Ribeiro é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, possui graduação e mestrado em Relações Internacionais também pela Universidade de Brasília. Ela é funcionária pública desde 2008 e atualmente ela é coordenadora de Educação Cidadã na Rede Formal e Popular do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. É membro do grupo de pesquisa Sistema Internacional no Antropoceno e Mudança Global do Clima da Universidade de Brasília, Research Fellow e membro do Early Career Committee do Earth System Governance Project. Muito obrigada por aceitarem o convite, Thaís e Jéssica. Passo a palavra para vocês. Oi. Obrigada, Alice, por apresentar. Thaís? Pode iniciar, Jéssica. Nosso nome, vamos lá. Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer, então, aos participantes por terem respondido ao formulário, né? Conseguimos entender bem mais os interesses de vocês, vimos que a maior parte dos que estão assistindo são da graduação, então fizemos uma aula aqui um pouco mais focada para essa iniciação em pesquisa, mas esperamos que seja interessante também para quem já está envolvido nessas atividades, quem já está trabalhando nesse sentido, mas, bom, e também tentamos aqui focar nos temas que vocês votaram ser mais interessantes para vocês. E, então, começando pela parte do projeto de pesquisa. Bom, primeiro, a gente quis trazer um pouco sobre quando que a gente precisa organizar um projeto de pesquisa, né? No que ele se relaciona, que é praticamente em todas as etapas aqui da formação, né? Se você vai fazer uma iniciação científica ou precisa se organizar para o TCC, para uma seleção de mestrado, doutorado, enviar projeto para um edital, ou ao desenvolver um projeto de pesquisa maior. Então, em todos esses momentos, é necessário realizar um projeto. E que serve tanto como uma carta de intenções, onde tu comunica o que você quer fazer, mas vai te servir como uma bússola ao longo do desenvolvimento do projeto também. Então, é tanto voltado para o externo, quanto te ajuda a te organizar na tua própria pesquisa, né? E por isso, então, mesmo que você tenha uma ideia do que você quer fazer no teu TCC, no seu mestrado, organizar isso em forma de um projeto, independente da etapa em que tu esteja, faz parte desse momento de organizar essas tuas ideias, colocá-las em uma forma estruturada,
planejar a estratégia, amadurece essa própria noção do projeto, o objetivo, os resultados que você quer chegar. Então, enfim, é uma etapa bem importante, né, da pesquisa em si. Fazer apenas uma complementação ao que a Jéssica apresentou. Vocês estão me escutando direitinho? Pronto. Eu tive a oportunidade de atuar na Universidade de Brasília como professora voluntária na disciplina de metodologia. E eu sempre gostei de trabalhar com as alunas e os alunos que, quando a gente pensa um desenho de uma pesquisa e transforma isso num projeto, isso tem uma relação não só essa lógica de construção, esse ordenamento das ideias, essa estratégia de trabalho, isso é aplicado também para quem for ter a sua carreira profissional para além da academia. Isso é um conhecimento, uma competência que a gente adquire na academia, na nossa formação, que a gente carrega, por exemplo, para quem vai atuar no serviço público, como uma pessoa formuladora de políticas públicas. O caminho que a gente faz, quando você vai pensar, eu tenho um problema na realidade que me motiva. Eu tenho um tema envolto nesse problema da realidade. E que passos que eu tomo, então, daqui para frente? São passos muito parecidos quando você vai pensar a sua pesquisa e um trabalho que vai ser motivado por um problema, que você vai buscar fontes que vão te embasar, que você vai buscar dados da realidade, como você vai trabalhar esses dados, apresentar esses dados e formular alguma coisa a respeito disso, que no caso da academia seria a nossa conclusão ou as implicações da nossa pesquisa para a realidade. No caso de uma atuação no serviço público ou no terceiro setor com projetos, vai ser ali a aplicação na realidade mesmo, né? Com pessoas, com estruturas, com infraestrutura, com ações. Então, eu acho muito importante nesse aspecto de que nem todo mundo que está na academia vai continuar na academia, mas essa motivação de pesquisador e pesquisadora a gente carrega para os outros âmbitos, né, da nossa vida profissional que a gente for seguir. E eu digo isso pela minha própria realidade aqui no Ministério, e ter essa chama de pesquisa acesa ajuda muito a gente pensar a realidade, organizar as ideias, pensar uma estratégia, pensar como incidir na nossa sociedade e fazer a ligação entre a academia e a sociedade, né, entre o nosso conhecimento e a realidade que nos cerca. Assim, ótimo, Thais, obrigada. A gente trouxe, quer trazer também um pouco esses elementos comuns, né, de um projeto de pesquisa, e como eles se relacionam também com outros tipos, né, de resultados do nosso projeto. Como que precisa da introdução, onde especialmente tu delimita esse teu tema, traz um objetivo, uma pergunta de pesquisa, mas que também para estruturar isso tem a justificativa, uma sessão definindo, né, detalhando os objetivos, pergunta de pesquisa, tem que trazer a revisão de literatura e mais esse projeto da metodologia, e então, né, o específico de um projeto de pesquisa, a parte de cronograma e orçamento, onde fica bem forte nessa parte do planejamento da sua pesquisa. São etapas onde tu traz um pouco para a realidade, imagina como que será a prática de fazer esse trabalho que você está imaginando, né, e identificando quais etapas serão necessárias, tentando pensar como que, para chegar nessa ideia final, quais são todas as mínimas etapas que tu vai ter que fazer, para tentar estimar quanto tempo vai tomar em cada uma, o que é óbvio que nem sempre corresponde exatamente ao que vai se tornar no final, mas é como tu consegue já ter uma noção de como organizar o teu planejamento, né? Como estruturar, como pensar o tempo que tu tem para se dedicar a esse projeto. Além das questões de orçamento, né? No sentido de projetos maiores, projetos para edital, e essas coisas. Isso, e lembrando que esses são elementos comuns, cada sessão, ela tem a sua especificidade e acaba tendo também técnicas próprias de desenvolvimento, né? O desenvolvimento de uma pergunta, o desenvolvimento dos objetivos geral e específicos, que num trabalho mais acadêmico, esses objetivos específicos acabam se desdobrando nos capítulos do seu trabalho, a própria introdução e conclusão, ou uma parte de análise, ou um argumento, mas é muito importante, considerando o slide anterior, né, que tipos de projeto existem, a
pessoa pesquisadora ter bem delimitado. Então, eu vou fazer um TCC. Então, quais são as partes fundamentais desse TCC? Eu vou fazer uma dissertação de mestrado. Qual é o regulamento do meu programa? E que me diz qual é o tamanho, para eu poder também delimitar mais ou menos o que eu vou distribuir para onde, quais são os critérios. Para um edital, né, que ali a parte de cronograma e orçamento são coisas importantes que você tem que se enquadrar. E ali no cronograma que a banca vai avaliar se o que você está propondo é factível, né? Editais, isso para projetos também, né? Quais são os requisitos desse edital? Então é muito importante ter esse primeiro passo bem fundamentado, para que você não desenvolva todo um trabalho que, às vezes, no aspecto procedimental, você pode ser excluído de um edital, ou pode ter pedido um item de revisão numa banca, um refazimento pela sua orientadora, né, de algo que você poderia ter evitado já nessa etapa de planejamento desses elementos. Sim. E os outros tópicos, então, que vamos trazer aqui nessa apresentação, se relacionam, então, com essa etapa. Né? Primeiro, a questão da pergunta de pesquisa, o como que a gente transforma, então, um interesse geral num tema em uma pesquisa, em uma pergunta de pesquisa factível de ser realizada. Depois, como estruturar artigos, especialmente, mas com orientações, assim, que servem, num geral, também para outros tipos de publicação, e como planejar a publicação em si. Né? Esses tópicos aqui são os que a gente vai trazer. Então, sobre pergunta de pesquisa, como eu disse, né, a gente conversou como que a gente parte de uma curiosidade, né? Cada um tem um interesse em algum tema, algo que te toque de alguma forma pessoal, ou que te soe muito interessante, e não, então, isso, né, uma dúvida inicial, não necessariamente será a pergunta de pesquisa da tua pesquisa em si, né, do teu projeto, mas ela é uma curiosidade, uma dúvida que vai ser importante também nesse início, né, no momento em que tu te introduz em um tema de pesquisa. Então, ele vai te guiar nisso. Mas, a partir, então, dessa curiosidade, das leituras que você vai fazendo sobre esse tema, nesse campo de pesquisa, e ao entender o campo, como que ele já se estrutura, quais as possibilidades ainda de pesquisa que existem ali nesse contexto, que a gente vai formulando, então, a pergunta de pesquisa, né? E ela vai se relacionar, então, né, vai preceder e vai influenciar na escolha do método, e ela também pode ir sendo ajustada ao longo da pesquisa, né? Porque você vai descobrindo mais coisas sobre essa questão que você está investigando, e com isso tu pode ir fazendo ajustes, adicionando alguma coisa, ou talvez resumindo não, mas sendo mais objetivo em sua pergunta, e essa é uma etapa, enfim, esse entendimento é uma parte importante, né? Thaís, não sei. E aqui, assim, é importante a gente fazer essa diferença. Todo mundo tem uma pergunta de partida, né? Por exemplo, eu quando comecei a pensar em fazer o meu doutorado, minha pergunta de partida eu queria saber como é que os estados se comportavam ali na governança global do clima. O que é que eles fazem? Né? O que está acontecendo? Eram as minhas perguntas de partida. E aí, a partir daí, assim, apareceram muitas coisas. Será que eu tenho que pensar no Pacto Federativo? Será que eu tenho que pensar em como um regime político nacional vai influenciar, como essas subunidades se comportam na governança global? E aí a gente fica navegando, né, nesse universo aí de, às vezes, muitas perguntas de partida. E por que é importante diferenciar uma pergunta de partida e uma pergunta de pesquisa? Porque a pergunta de pesquisa, ela é motivada pela sua posição enquanto pessoa, sua visão de mundo, e a sua posição enquanto pesquisadora. Qual é a corrente teórica que você vai utilizar? O que é essa corrente teórica? Quais são os pressupostos ontológicos e epistemológicos dessa corrente teórica? Qual é a visão de mundo dela? Como é que ela acredita que o conhecimento deve ser construído? Por exemplo, dentro do nosso campo, né, eu vou partir de uma perspectiva lá institucionalista, que é mais positivista, que acha que a ciência deve responder perguntas por quê, construir argumentos causais, ou eu vou partir de uma perspectiva construtivista,
que também pode chegar a argumentos causais, mas traçam uma outra trajetória, a partir de um outro formato de argumento, de uma outra visão de mundo. E aí essas posições, elas são definidoras para você desenhar a sua pergunta de pesquisa. Por isso que a gente colocou aqui que a pergunta de pesquisa, ela deve preceder a escolha do método. Porque quando você faz essa reflexão, você também vai se localizar em que tipo de método você vai utilizar. Se você vai utilizar um método, e a metodologia também, né? Que depois a gente vai chegar aqui, né? A metodologia como esse pressuposto e o método enquanto técnica para você coletar e analisar dados. Então, essa reflexão de onde que eu estou partindo, aonde eu quero chegar, de onde eu estou partindo do meu posicionamento teórico, ontológico, epistemológico, e das minhas perguntas de partida, para aonde eu vou chegar, é que vai ajudar a gente a definir essa pergunta, né? Diferentes formatos de pergunta, eles resultam em diferentes respostas, eles resultam em diferentes argumentos, né? Então, que tipo de argumento eu vou fazer? Eu vou fazer um argumento essencialmente descritivo? Então, a minha pergunta, ela vai ser baseada em perguntas de o quê? Quando, quem, de que forma, como? Não, eu quero fazer um argumento causal no meu trabalho. Então, é uma pergunta motivada mais ou menos ali pelo porquê. E aí eu posso ter um foco na causa do efeito, nas causas ou nos efeitos, né? Dentro desse argumento causal. Ou em mais fatores. E aí dentro do nosso campo vem a complexidade, né? É muito difícil a gente isolar variáveis ou a gente conseguir dizer que A causou B linearmente. Então, a gente tem que procurar construtos metodológicos, né? Eu vou usar multimétodos, eu vou fazer um estudo de caso, sabendo que eu vou conseguir responder aquele caso, mas talvez não a generalização, vou fazer um rastreamento de processos para tentar analisar um mecanismo causal, né? E não uma relação linear entre uma variável causa outra. Mas o argumento descritivo, ele não é necessariamente pior do que um argumento causal, eles são diferentes, né? Ele pode ter implicações causais ou não, dependendo de como você constrói a sua pergunta e a sua pesquisa. Tem descrição que tem implicação causal, mas tem descrição que não. Mas é importante lembrar que ambos os argumentos requerem rigor no nosso trabalho, né? E às vezes a gente pensa, um argumento causal eu vou ter que levar mais a sério, né, entre aspas, porque aí eu vou ter que explicar ali essas minhas variáveis, como é que esse processo aconteceu, mas num argumento descritivo, essas questões de rigor às vezes ficam em segundo plano, mas são tão importantes quanto, né? Por exemplo, eu vou descrever países democráticos, então como é que eu defino democracia? Qual é a minha definição de democracia para dizer que aquele país é democrático, então eu descrevê-lo? Então, existem questões de mensuração, de definição conceitual, que elas são igualmente importantes em ambos os tipos de argumento que você vai fazer. E aí tem uma questão aqui interessante, que é o meu tipo de pergunta favorito, que é a pergunta como. A pergunta como, ela é uma pergunta mais escorregadia, vamos dizer assim, porque ela cabe em diferentes matizes teóricas, né, e conceituais. E então ela é uma pergunta um pouco mais flexível entre o que e o porquê, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa pergunta como, porque ela pode levar a gente também por caminhos muito distintos. Mas nessa definição da pergunta, um exercício interessante de ser feito é realmente pegar, no formato analógico mesmo, gente, uma folha de papel e uma caneta, e desenhar diferentes formas de pergunta. Pega a sua pergunta, ou as suas perguntas de partida, e começa a fazer perguntas, como, o que, ou porquê, e aí pensar possíveis respostas a essas perguntas, que futuramente vão ser as suas hipóteses de trabalho, né? No primeiro exercício, a gente vê que as perguntas que a gente faz e as hipóteses que a gente desenha, elas não têm nada a ver. E esse é um erro muito comum num desenho de pesquisa e num projeto. Às vezes até em projetos de impacto mesmo, assim, eu vejo aqui nas experiências digitais dentro do governo, a gente vê projetos que têm uma pergunta motivadora e uma linha de ação que se distancia às vezes, eles não têm lé concreto. Então esse exercício, eu vou fazer uma pergunta. Minha pergunta é uma pergunta quando, como, quem, ou uma pergunta por quê, ou uma pergunta como mesmo, dentro de um formato mais flexível. Depois você vai lá e desenha a sua hipótese ou as suas hipóteses. As coisas estão casando?
Se elas não casarem de primeira, não tem problema, isso é super normal que aconteça. Mas aí você vai refinando. E aí ali no slide anterior, quando a gente coloca, né, de rever a pergunta de pesquisa ao finalizar o trabalho, isso não é para a gente lá no final falar, eita, fiz outra coisa, e mudar. Mas é para a gente continuar esse trabalho de refinamento. Na minha tese, eu mudei a pergunta de pesquisa no 3º ano da pesquisa. Porque as coisas vão acontecendo, você vai descobrindo coisas, você vai visitando os dados, fazendo entrevistas, e aí você vê que às vezes aquela formulação não foi a ideal. E aí não é marotagem de falar, não, vou mudar aqui para eu conseguir terminar, mas é uma reflexão, um aprofundamento, um amadurecimento do trabalho, né? Mas para que esse processo seja contínuo, a gente tem que fazer essas reflexões. Qual é a minha posição teórica? Qual é a minha visão de mundo? O que eu acredito que é a forma de construir conhecimento? Como ele deve ser construído? Eu desenho a minha pergunta, escolho o meu método, pratico a minha pesquisa e vou dialogando com a pergunta. E a leitura ao longo desse processo, tanto para a sua escolha da pergunta, quanto para seu diálogo com ela ao longo do tempo, é fundamental, porque você vai encontrar outras perguntas que vão dialogar com a sua. Vão ser iguais que a sua, diferentes da sua, mas isso vai te ajudar a pensar esse enquadramento. Então, você conhecer o que é dito no campo sobre aquele tema ou sobre as suas perguntas de partida, também é um procedimento essencial para um bom desenho da sua pergunta de pesquisa e para você continuar dialogando com ela até o final do seu trabalho. A gente trouxe aqui também um esquema que achamos bem interessante de se pensar, que é sobre como que, também, né, quanto aos objetivos do nosso trabalho, quanto à pergunta de pesquisa, que a gente tem que também pensar como que fazer uma pergunta que seja, enfim, interessante, que seja concisa, que possa contribuir com as discussões do teu campo, que seja socialmente relevante, né, especialmente nas humanidades ou ciências sociais, é um elemento básico também da pesquisa, para que se tenha um bom projeto de pesquisa, né, e esse trabalho aqui, ele trouxe esses quadrantes relacionando as pesquisas que são úteis socialmente, ou, enfim, então, na prática, pesquisas que aprofundam a discussão teórica, ou aquelas pesquisas que não fazem isso, pesquisas que não seriam socialmente relevantes, ou que não aprofundem a teoria, a discussão, né, do campo. E como que existem, então, de acordo com esse ator, diferentes tipos de pesquisa relacionando essas 4 coisas, né, tanto aquelas pesquisas que seriam tanto socialmente relevantes, quanto que aprofundam a teoria, que chamou aqui de Louis Pasteur, que seriam, então, enfim, pesquisas tanto interessantes quanto que aprofundam a discussão, né, acadêmica, mas são pesquisas mais difíceis, às vezes, de serem realizadas, inclusive, especialmente, né, em etapas da sua formação, né, num TCC, numa dissertação, mas outros quadrantes que esses autores apontaram como, ainda assim, sendo pesquisas relevantes, seriam aquelas que são mais aplicadas e, então, têm uma importância social, mesmo que não necessariamente aprofunde a discussão teórica, né, não necessariamente avance, né, a discussão teórica, ou aquelas pesquisas que focam na discussão teórica e que aprofundam o nosso entendimento acadêmico sobre um assunto, mesmo que não necessariamente já tenha uma aplicação social diretamente feita a partir dela, né. Enfim, a gente achou interessante essa... Essa imagem, ela é bem provocadora, né? Mas é também importante lembrar que ao longo da nossa carreira acadêmica a gente vai navegando por diferentes quadrantes, né? Porque existem processos de amadurecimento também que a gente vai passando, isso é muito particular de cada pessoa. Você pode já fazer uma carreira, né, emendar tudo, e aí navegando de uma pesquisa inicialmente, mas essencialmente descritiva, que talvez não vai fazer um grande avanço ali no campo, mas que vai te dar fundamentos depois para você fazer algo, né, incrível em ambos os eixos, ou a sua vocação é o trabalho ali mais puramente teórico, que vai fundamentar
o trabalho de outras pessoas, enfim, são caminhos muito particulares, mas acho que uma grande lição, né, desse gráfico para a gente ter essa posição crítica. O que você está fazendo, qual é o seu objetivo, onde você se localiza, porque assim, né, é muito difícil todo mundo querer ser Louis Pasteur, né? Mas a gente pode ter essa inspiração né, tentar sempre nos nossos esforços fazer pesquisas que tenham impacto social e que também representem avanços no nosso campo. Isso é sempre o nosso motivador, aquela velha pergunta, né? Qual lacuna você vai preencher? Às vezes a nossa lacuna, gente, é uma proposta diferente de organizar uma literatura existente. Isso é uma contribuição. Às vezes a nossa lacuna é uma grande descoberta que vai revolucionar o campo, mas todos os nossos esforços são esforços, né? E a gente tem que ir construindo a nossa trajetória. E aí ter consciência desse projeto de construção da trajetória também é muito importante para a parte final da nossa conversa, né? Que é você escolher o que você vai fazer, aonde você vai publicar, com quem você vai se associar, que rede que você vai construir para publicar junto, né? Então, são passos, assim, que devem ser sempre com bastante crítica e autoconsciência. Então, passando para a próxima parte, sobre a estrutura do artigo acadêmico, que também foi um tema de bastante interesse no formulário. E quanto a isso, então, né, a pessoa já tem, então, uma pergunta de pesquisa, já realizou ali esse trabalho, e está agora no momento de escrever esse trabalho, tanto na forma de um TCC também, monografia, mas, às vezes, então, para o artigo, com a intenção de publicação, e que tu fica com essa questão de como estruturo, então, esse trabalho, né? Mas isso, o que a gente queria trazer, então, primeiro, é o como que isso vai variar, tanto dependendo da tua área, do seu programa, então, também com as diretrizes para escrever um TCC, uma dissertação, ou, então, a revista que você está pensando em publicar. E, então, aquela estrutura tradicional que a gente tem, ou que, ao menos, tem que manter em mente, é a questão da introdução, metodologia, uma revisão de literatura, resultados, discussão, mas são elementos que podem variar, que podem mudar de nome, e, enfim, isso é algo que tem que muito mais entender como que são feitos os trabalhos. Às vezes, para um TCC, para uma dissertação, é olhar outros trabalhos que já foram então, entregues, que você possa acessar, ver como que ele se estrutura, ver o que cada outros alunos escreveram em cada uma dessas etapas, entender como que está sendo feito. Ou também, quanto a artigos científicos, é olhar outros artigos científicos na tua área, né, nesse teu tema de interesse, na revista que tu pensa em publicar. Então, isso é muito variável, mas a gente pode ter uma linha, assim, uma noção de como seguir para, a partir disso, né, fazer alguma adaptação necessária. Acho que a gente pode seguir para o próximo. Uhum. Então, bom, começando, né, o principal, a questão da introdução, que, como a Thaís já trouxe, né, existe uma forma de pensar a introdução, que ela já vai comentar mais, só que o principal que você tem que fazer é, então, se estabelecer nesse território de pesquisa, no teu campo, trazer uma curta revisão, dizer mais ou menos o que está sendo já discutido na área, a importância desse tema, se localizar dentro de um problema, né, fazer um recorte da tua pesquisa, discutir a necessidade de mais pesquisa nessa questão que tu está trazendo, e, por fim, definir os objetivos, a pergunta de pesquisa, a hipótese, né, dependendo do que tu tem. E em muitas áreas também, na introdução, tu indica a estrutura do artigo ou do TCC. Tu diz, na sessão tal, vamos apresentar a metodologia, e na sessão seguinte vai ser apresentado isso, não sei o quê, para no final chegar numa conclusão, né, que é algo que muitas vezes te orienta na hora que tu está lendo um outro trabalho. Então, é interessante a gente fazer isso com os nossos. Isso, lembrando que o texto acadêmico, ele é um tipo de texto, né, com as suas regras específicas, com seus jargões, com, né, a comunidade a quem ele se destina.
Então, cada uma dessas partes, né, que a gente vai trazer, elas têm regras próprias de produção, né? No caso da introdução, a introdução, o resumo e a conclusão normalmente serão as partes mais lidas do seu trabalho, principalmente se for um artigo, né, publicado em algum periódico. Então, são sessões que eu sempre repito, elas não devem ser partes copiadas do texto. Elas têm regras próprias de produção, são o cartão de entrada do nosso, mesmo sendo uma tese, uma dissertação, uma monografia, são o cartão de entrada do nosso trabalho. É aquela parte que as pessoas mais vão ler. Então, elas requerem uma atenção especial. Existem várias técnicas diferentes para a redação desses textos. Na introdução, normalmente, são esses elementos que aparecem, né? Você contextualiza a sua pesquisa, você diz ali com quem você dialoga, então já vem algumas referências, você apresenta a sua pergunta, você faz uma pequena justificativa, né, no caso de um artigo. Se for um projeto, você vai ter uma seção específica de justificativa, mas você já enuncia um pouco ali o que você vai fazer. No caso de um artigo, de uma tese, de uma dissertação, você vai mostrar a estrutura do seu trabalho, porque isso já vai mostrar a sua lógica, né, do seu projeto, e também vai orientar a pessoa que vai ler, né, o que ela vai encontrar ali. Então, gente, tem uma coisa que eu gostaria muito que vocês lembrassem da aula de hoje, é isso, que a introdução, conclusão e resumo não são cópias de trechos do texto que vocês produzem, certo? Tratem essas sessões com bastante carinho. Sim. Sim. É bom, a próxima sessão ali que a gente trouxe a metodologia, já quer trazer aqui essa discussão. A metodologia, né, como eu estava falando anteriormente, existe uma discussão na diferença entre metodologia e método, assim, qualquer manual que vocês pegarem, vocês vão ver esse debate, acho que a gente não precisa entrar nesse debate. Mas lembrar que, assim, a metodologia é esse conjunto desses pressupostos que vão justificar o uso do método. Então, por exemplo, a minha metodologia é estudo de caso, a minha metodologia é feminista, e aí isso vai orientar que técnicas ou métodos eu vou utilizar. A minha metodologia ela é quantitativa, essencialmente qualitativa. E essa posição teórica, né, analítica que você tem enquanto pesquisadora, vai orientar essa definição da metodologia e da escolha dos métodos. Os métodos, eles são utilizados tanto para a coleta dos dados, quanto para a análise dos dados, né? Então, às vezes você vai ter até métodos bem diferentes para coletar e analisar, ou vão ser coisas muito próximas, você pode ter uma agenda de pesquisa multimétodos, né, vários trabalhos que estão fazendo análise do nosso campo de estudos de relações internacionais têm demonstrado que no Brasil, os trabalhos publicados em revistas de alto impacto, né, lá os Qualis A1, que agora eu nem sei como chama, mas especialmente Carta Internacional e RBPI, são trabalhos no Brasil mais qualitativos, que tem muito a ver com a forma da construção do nosso campo, né, de estudos de relações internacionais no Brasil, enquanto no mundo, as outras revistas têm focado mais em métodos quantitativos. Gente, isso não é nem bom, nem ruim, são trajetórias diferentes a partir da construção diferente do campo, né? Porque o nosso campo no Brasil, ele começou a ser construído pensando muito a posição do Brasil no mundo, um aspecto mais de política externa, de impacto regional. Então, isso acabou, assim, muita influência da escola francesa. Então, isso foi, de certa forma, orientando a escolha do método. E aí, esse argumento da pesquisa, da posição, eu reforço, né? A escolha do método é ali aquela etapa. E aí é muito importante no trabalho a gente fazer essa descrição dessa escolha e a justificativa do método de coleta, do método de análise, porque uma fragilidade que essas análises bibliométricas identificaram é que muitos trabalhos nossos não especificam o método, ou ele está super diluído lá no meio. E isso tem sido uma barreira para que pesquisadoras e pesquisadores brasileiros consigam publicar em revistas que são mais exigentes nesse aspecto. Então, já fica ali uma dica no comentário da Jane, né, que não conseguiu publicar. Às vezes a gente tem um artigo recusado, não é porque a nossa pesquisa é ruim, é porque às vezes a gente falhou em conseguir especificar elementos que são critérios para aceitação.
do trabalho. E esse aspecto metodológico, nessa pesquisa comparativa que foi feita dos trabalhos nossos e de outras revistas, é que a gente às vezes falha em fazer essa descrição de maneira adequada, de especificar adequadamente o nosso método, a fonte dos nossos dados. Às vezes a gente tem dificuldade com as fontes, né? Isso é algo também que foi relatado na história do desenvolvimento do campo, principalmente em períodos de regimes mais autoritários, né? Então a publicidade das informações era prejudicada. E aí que a gente fazer uma boa descrição dá essa credibilidade para o nosso trabalho, né? A gente demonstra o caminho que foi feito, da onde vieram os nossos dados, que critérios a gente usou para coletar e analisar. E aí precisamos ter atenção para essas incomensurabilidades. Às vezes você fala, eu vou fazer aqui uma pesquisa realista, positivista, hard, e vou usar um método que não atende a esses critérios positivistas hard. E aí você fica com uma construção meio capenga, né? Ou eu vou fazer uma pesquisa motivada pelo construtivismo, com um método 100% quantitativo, descritivo. Será que eu vou alcançar os meus objetivos naquilo que o construtivismo me convida a fazer? Então, são reflexões importantes nesse aspecto metodológico. Ótimo. E agora, passando um pouquinho rapidinho também, para dar tempo de chegar no resumo, nas publicações e ter tempo de discutir um pouco, a gente traz então a parte de resultados, né? Esse ordenamento que a gente trouxe, como a gente falou, né? Não é assim para todas as revistas, para todos os casos, mas a gente vem discutindo o que às vezes pedem em algumas revistas e fazendo algumas diferenciações, como no caso, algumas que pedem uma etapa de resultados, uma outra etapa de discussão. Em algumas áreas, mas também em algumas revistas, isso já vem misturado, né? Eles já não pedem essa distinção, mas às vezes é o caso. E algo que a gente vê mais no caso também de pesquisa quantitativa. E a questão é que, quando se é para discutir especialmente os resultados, é uma etapa onde você apresenta os dados e conta a história deles. Você ainda não vai interpretar. Isso é o que fica, em geral, então, nessa sessão de discussão. Mas é o momento em que tu mostra os teus resultados, tuas tabelas, teus gráficos, e conta o que eles estão te dizendo. Então, esse momento é aquele que, né, a imagem não fala por si só. Você tem que mostrar, mas também dizer, aponta ali as tendências que está no teu gráfico, aponta quais são os valores importantes, aponta o que está estranho no que tu está analisando, né, no caso, então, de pesquisa mais quantitativa. Mas mesmo em pesquisas qualitativas, né, discutir o que você está analisando primeiro, antes de relacionar com a teoria ou de fazer muitas interpretações. E aqui também tem uma pequena tabela relacionando, né, tabelas e gráficos, o como que diferentes tipos de informações vão ser melhor apresentadas em um e outro, né. Tanto, enfim, se você quer entender as tendências, a história dos teus dados, ou tu quer mostrar os dados brutos ali especificamente, né, por algum motivo, se você quer comparar mais parâmetros, ou uma comparação mais simples, então, dependendo do caso, o que você está analisando pode ser mais interessante apresentar ou um ou outro, e a forma de apresentar eles também é importante, né, Thaís? Isso, acho que se só puder voltar rapidinho no slide anterior, gente, aqui, assim, apesar da gente estar falando aqui com uma inspiração majoritariamente quantitativa, né, de tabelas e gráficos, essas questões, elas também são muito importantes quando a gente estiver, por exemplo, fazendo uma análise de conteúdo, ou uma análise de discurso, que você for extrair citações diretas, por exemplo, de um texto ou de uma entrevista. Isso também serve para quando a gente usa citações diretas nos nossos argumentos teóricos, né, ou de enquadramento da sua pesquisa. Uma citação direta, ela também precisa ser explicada, né? Então, estou lá na minha sessão de teoria, e aí eu estou falando sobre governança global, vou usar o contexto da definição do Warren Young, né? Trago lá uma citação dele de 8 linhas. Eu não posso simplesmente jogar essa citação lá, eu preciso explicar essa citação. Se eu estou fazendo uma análise de conteúdo, ou uma análise de discurso, e eu vou trazer os trechos, né, que vão contar essa história da minha análise, eu também preciso explicar isso que eu estou trazendo. Acho que no caso quantitativo ele é bastante didático, e se a gente puder ir para o próximo slide, é que, por exemplo,
Se eu uso gráficos que estão enviesados, o que eu vou apresentar vai estar enviesado, né? Quais são os vieses aqui desses gráficos? São os eixos. Se vocês observarem no primeiro caso, né? Eu venho ano a ano e de repente eu tenho o mesmo intervalo para 4 anos. Ou seja, tem 4 anos aqui que estão escondidos e eu não consigo dizer o que aconteceu, né? Nos outros 2 eixos aqui, a gente vê que não começa um deles já não começou no 0, e aí começou no 400 e depois foi de 20 em 20 unidades, o outro começou no 80.000 e foi depois em unidades. Então, se eu produzo uma tabela ou um gráfico enviesado, o meu resultado vai ser enviesado, minha análise vai ser enviesada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em como que a gente constrói essa apresentação dos resultados e que constatações a gente vai fazer a partir disso. Eu acho que para além da nossa posição enquanto pessoas que vão fazer isso, esses pontos também são importantes para a nossa posição enquanto leitoras e leitores de pesquisa, e a gente ter essa posição crítica. Então, estou lá na seção de resultados. Como é que esses resultados estão sendo mostrados? Que vieses podem existir aqui que estão me direcionando para determinada conclusão ou não a partir disso? Será que a pesquisadora ou pesquisador se atentou em apresentar isso de maneira adequada, respeitando essas regras, né, de construção de tabelas e de dados? Onde é que está as variáveis dependentes e independentes na construção dessa tabela? Esse gráfico está contando a história toda, ou ele está escondendo 4 anos ali por algum motivo? Por que a pesquisadora escolheu esconder esses 4 anos ali? Ela explicou por que ela fez isso ou não? Isso passou batido. Então, são questões para a gente sempre observar, enquanto leitoras e leitores, para nos situarmos no campo, inserirmos a nossa pesquisa e na hora da gente apresentar os nossos resultados. Isso. E então, a sessão seguinte, né, nessa estrutura discussão, é um momento, né, como eu disse, às vezes ele já é junto com a análise de resultados, mas tem momento em que tu analisa os dados em si, apresenta eles, e tem momentos em que aí tu vai analisar, vai interpretar, vai relacionar com a teoria que tu está discutindo, vai relacionar, vai responder a tua pergunta de pesquisa através dessa análise. Então, isso é o que seria, às vezes, a sessão de discussão. Né? Tu resume os principais resultados, associa, às vezes, com a introdução, associa com a revisão de literatura, enfim. E a conclusão, fechando, então, esse trabalho e análise, é importante tu relacionar com a introdução. Qual era a pergunta de pesquisa? Se você tem uma pergunta de pesquisa com ponto de interrogação, ela precisa ser respondida claramente. Né? Então, tu retoma a pesquisa. Respondendo a pergunta de pesquisa, como isso, não sei o quê, aí tu responde, coloca, então, o que tu coloca, o que tu entendeu a partir da tua pesquisa. Traz de volta um pouquinho ali do teu contexto teórico, retoma o método, e é bom também, inclusive, se atentar ao como que a leitura de artigos nem sempre é por extenso, assim, eu vou abrir um artigo, leio a introdução, leio isso, termino pela conclusão. Não, às vezes tu abre um artigo no meio de 50 artigos que você quer ler nesse teu campo, e a gente faz isso de uma forma, às vezes, um pouco mais prática, né? Tu lê a introdução, lê a conclusão. A partir disso, tu define se tu vai ler o método, se tu vai ler mais detalhes. Então, às vezes, essas sessões, introdução e conclusão, por exemplo, são importantes nesse sentido. Às vezes, a introdução com a conclusão tem que comunicar o principal do teu trabalho. E isso é algo que tem que ser pensado no momento que tu está terminando de escrever eles, né? Eles têm que comunicar já o que é mais importante do teu trabalho, quais as tuas principais considerações. E aí tem uma técnica muito boa de escrita de conclusão, que é você ir fazendo ao longo do trabalho. Então, imagina que a gente tem um grupo grande de estudantes da graduação, né, que provavelmente farão as suas monografias ou seus trabalhos de conclusão de curso. Então, à medida que você for fazendo o seu trabalho, por exemplo, meu capítulo 1 é teoria. Aí eu dialoguei lá com 25 fontes diferentes, e peguei e fiz o debate, e me posicionei.
Quando você termina de fazer isso, com certeza você está com vários insights, você está com várias questões ali já na sua cabeça. Já redige isso. Ou num bloquinho separado, ou no arquivo separado. Depois você fez lá as suas 52 entrevistas, já degravou tudo, já fez a análise de tudo, fez a apresentação de resultados. E a sua discussão. O que você trouxe daí? Quais foram os pontos importantes? Você já escreve. E aí pode ser um processo, gente, bem caótico de escrita, não precisa ser já o formato fechado. Você escreve. Depois você, sei lá, fez visita de campo, depois das entrevistas, visitou 5.000 municípios. Faz lá, redige os pontos principais das suas visitas. Quando você finalmente chegar na conclusão, normalmente a gente chega na conclusão já um pouco sem fôlego, né? A gente já está há muito tempo trabalhando aquilo. No doutorado é super comum, quando você chega nas festas de família, o pessoal pergunta, e a tese? E você não quer mais conversar sobre aquilo, né? O bom é que quando a gente vai fazendo ao longo da pesquisa, a gente não perde os insights que a gente teve, porque você fala, depois eu vou lembrar. Você não vai lembrar. E quando alguém perguntar lá no Natal como é que está a tese, você fala, já tenho até a conclusão escrita. Porque você foi fazendo aquilo quando as conclusões estavam frescas na sua mente, né? Você estava com aquele conteúdo ali fresco, pronto, bem, né, trabalhado. Eu soltei esse só falta escrever para minha orientadora uma vez. Eu falei, tá tudo aqui na minha cabeça, só falta escrever. E quando eu terminei de falar, eu morri de vergonha, né? Porque, gente, claro, a tese só falta escrever, né? Mas quando a gente vai fazendo esse processo, a redação da conclusão, ela fica com uma boa densidade. Você fica motivado porque o texto já está lá, e você revisar um texto escrito é bem mais fácil do que você escrevê-lo, né, e ter que reler tudo para poder lembrar, naquela coisa que você já está saturada. A saturação é uma coisa real na leitura e na escrita, e na reflexão. Então, tem coisas que a gente não dá conta. Então, a redação da conclusão ao longo do desenvolvimento, ela ajuda a gente a ter um texto de fôlego, um texto que reflete a sua trajetória e que lá no final você vai conseguir trabalhar naquilo que é o mais interessante, né, que é alinhavar mesmo o seu texto, fazer essa reflexão final, revisar a sua pergunta e a sua hipótese, né, e fazer um fechamento que a gente fala, pronto, terminei, já está escrito, eu não preciso escrever. Eu recomendo muito essa técnica de escrita da conclusão, porque ela facilita muito o processo. Sim, e algo que eu passei agora, especialmente para quem está no início, numa graduação, é aquilo de ter outras pessoas lendo o teu texto também. Porque às vezes tu tá tão viciado no teu próprio texto, que tu não pega ali uma coisa que não ficou bem explicada, um parágrafo que não ficou nada a ver, e tu tem que reorganizar inteiro, ou alguma palavra que não se encaixou bem, às vezes outra pessoa lendo, seja o orientador, ou às vezes algum amigo que tu pediu para ler uma sessão ou outra sessão, é uma parte muito importante também. Né? Agora, passando, né, o trabalho inteiro. E a gente quis também dar um foco aqui no resumo, né, porque é uma etapa, como a Thaís, né, colocou, muitas vezes algumas pessoas copiam trechos do texto, pegam ali um resumo da conclusão, ou enfim, mas é uma sessão muito importante, porque pode ser a única parte do trabalho a ser lida. No momento que tu tá procurando artigos que te interessam, tu vai avaliar se tu vai ler ou não pelo resumo. O resumo me interessou? Sim. O resumo me interessou? Não. Eu entendi o que a pessoa fez, eu entendi o método, ou tu lê e a pessoa explica o contexto, diz o método, e tá, mas qual a conclusão que ela chegou? Então, o resumo também é uma parte muito importante aqui de se analisar, de se refazer com calma, de se revisar. Isso, e os critérios do resumo vão variar do tipo de trabalho que você vai fazer, e sendo o artigo, aonde você vai publicar, né? Se é um edital de uma chamada para uma conferência, se é uma chamada para uma revista, que você primeiro apresenta só o resumo, de revista para revista, né? Normalmente a gente tem ali uma variação entre 150 a 300 palavras, podendo chegar ali a 400, né? Acho que foi o máximo que eu já vi. Então, é um texto denso e que precisa dizer muito com poucas palavras, né, gente? Essa estrutura que a gente apresenta aqui é uma estrutura que ela funciona bem, assim. E falando em técnica de escrita, né, uma técnica de você fazer o resumo é você pegar cada uma dessas caixinhas e fazer frases separadas. Então, o que é minha contextualização?
A minha contextualização é que o antropoceno coloca os desafios não só para a relação entre sistemas sociais e humanos, mas também para o campo de pesquisa em relações internacionais. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é discutir... o objetivo ele tem a ver com a pergunta, né? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse trabalhar como o campo de relações internacionais no Brasil estuda o antropoceno. Minha pergunta. Então, meu objetivo é estudar como o campo de relações internacionais no Brasil estuda o antropoceno, ou analisar como o campo. Aí você, em poucas frases, minha teoria é tal, minha metodologia é tal, os resultados esperados, se você não fez ainda a pesquisa, né? Se você já fez, você já apresenta. E a conclusão do trabalho pode ser tanto a conclusão, se for lá naquele quadrante especificamente teórico, né? Uma descrição mais específica, ou as implicações, a aplicação da sua pesquisa, se você está fazendo algo que tem esse tipo de implicação, né? No caso da minha tese, por exemplo, eu tive a pretensão de tentar fazer algo que tivesse implicação para aspectos práticos da realidade, né? Criando um modelinho lá para estudar o comportamento das unidades federadas no seu compromisso com a governança global do clima. Então, a minha implicação para aplicar essa pesquisa era que isso pudesse ser utilizado, por exemplo, para o desenvolvimento de políticas públicas. Então, para além de um resultado mais estritamente acadêmico, eu também pude apresentar na minha conclusão uma implicação. Esse é um dado interessante de estar no resumo, porque é uma coisa que vai vender o seu trabalho, né? Então, essa estrutura, assim, ela ajuda nessa técnica. Faz frases mesmo, e depois você junta, que aí você vai ter que cortar palavras, normalmente a gente tem que cortar, né? E te ajuda a organizar esse texto. A gente trouxe também os exemplos de resumo para a gente analisar rapidinho juntos. Quer apresentar esse, Jéssica? Eu e a Thaís, nós duas viemos com essa mesma ideia de atividade, assim, que mas é claro que cada uma desses trechos vai variar, mas da forma que eu analisava era ter algumas frases, um trecho falando o contexto dessa tua pesquisa, precisa ter uma frase ou mais falando o objetivo, ou a pergunta, precisa ter um trecho falando do método, né, e as conclusões ou as implicações do teu trabalho. E aí o que eu fazia era analisar outros resumos e pensar como que eles estão fazendo, né? Porque no momento que tu tá, principalmente no início da pesquisa, mas também ao longo da pesquisa mesmo, se você já fez isso, é sempre difícil fazer numa pesquisa nova, como que eu escrevo isso agora? E uma coisa boa de fazer isso é olhar para os outros, tipo assim, como é que escreveu? Esse aqui escreveu, neste artigo, o questionamento orientador indaga. Aí tu escreve, por meio de, e tu fala o teu método. Então, a forma que a pessoa está escrevendo, a forma que a pessoa apresenta, às vezes já nos ajuda um pouco a orientar aqui o nosso resumo. Aqui vocês podem ver que é um resumo bem menor, né? Ele tem 5 linhas. Mas ainda assim conseguiu fazer uma contextualização, apresentar o objetivo, não conseguiu ser muito extenso no método, mas conseguiu fazer um recorte, né? Que tem um pouco a ver com o aspecto metodológico e a conclusão e a implicação. Então, assim, deve ter sido um trabalho bastante duro fazer esse resumo, mas é possível, né, ser objetivo e conciso quando a gente tem essa postura crítica, né, de que partes a gente deve apresentar. Ele não é um texto feito de última hora, não é um texto copiado, ele é um texto, assim, com um objetivo bastante específico, que é apresentar esses elementos. Então, mesmo com pouquíssimas palavras, né, a gente consegue apresentar ali o essencial. Na próxima tela, esse artigo é o que faz a revisão bibliométrica, né, dos trabalhos de relações internacionais na perspectiva metodológica. Recomendo muito a leitura para quem tem interesse, né, nesse tema. Então, aqui também eles conseguiram apresentar o objetivo, o recorte, o método e as conclusões e implicações dos resultados, né? Tanto uma conclusão, assim, bem objetiva, né, do que eles encontraram na análise, mas também já ali com algumas inferências em relação ao resultado dos dados. E aí isso é interessante, gente, quando vocês forem ler os trabalhos para se localizar no campo, de fazer essa leitura crítica também em cima dos resumos. Até para
saber se vale a pena continuar com aquele trabalho ou não, né? Às vezes está muito longe do que você está querendo pesquisar, então identificando esses elementos, né, de maneira bem explícita no resumo, já te ajuda a otimizar o seu tempo. E, por fim, aqui, a gente trouxe um pouco o planejamento da publicação do trabalho. E até eu quis trazer esse gráfico exatamente porque vimos no formulário que tínhamos pessoas interessadas aqui no curso, vindo de outras áreas, né, da engenharia, das ciências biológicas, o que foi bastante interessante. Então, algumas coisas eu acho que funcionam para mais de uma área, mas cada uma dessas diferentes áreas do conhecimento funciona um pouco de forma diferente nessa discussão sobre como fazer pesquisa ou como publicar, que é o que ficou bem interessante para mim aqui, apresentado nesse gráfico, que foca no número de artigos publicados em revistas, em livros, em conferências, em cada uma dessas áreas, né? E tá aqui a referência, mas que no caso mostra como que áreas biológicas, engenharia, ou outras exatas, ele especialmente ciências da saúde, tem um foco muito mais forte em artigos em inglês, em revistas internacionais, menos em livros, menos em trabalhos em português, enquanto que em áreas mais para o lado das humanas, das sociais, tem um foco um pouco mais forte em publicações em português, publicações mais, né, nacionais, e como que isso funciona realmente diferente em cada uma dessas, em cada área, né, o que tu está desenvolvendo, a pesquisa que tu está fazendo, vai ter um público, vai ter um público diferente, né, então, isso é algo que tu tem que pensar ao planejar essa tua pesquisa, quem é que vai ser um público que vai se interessar no meu trabalho, e por isso tu vai pensar, eu vou publicar em inglês ou vou publicar em português, por exemplo, vou publicar em um livro ou em uma revista, e também a parte de publicar em conferências, né, que é uma etapa bem importante, especialmente no início da pesquisa, quando tu ainda está desenvolvendo, porque a conferência é exatamente um lugar ótimo para debater o que tu está desenvolvendo e ter, né, então, resposta de outros pesquisadores da área. Enfim, não sei se tu quer adicionar alguma coisa antes de passar para a nossa tabela. Tá. E na publicação em revistas, quem está interessado em planejar uma publicação de um artigo em revista, uma coisa que a gente quis trazer aqui é o como escolher a revista, né? E como que isso se relaciona com essa etapa de um planejamento da publicação. E uma coisa que eu achei muito interessante de fazer é organizar numa tabela, né? Onde tu vai ter todas as informações dessas revistas, ou não exatamente tabela, mas enfim, no mínimo são informações que você precisa ver nas revistas que te interessam. E todas essas informações a gente agrupou, fez esses agrupamentos aqui, que é entender se o teu trabalho, se essa tua pesquisa se encaixa em determinada revista, ou, enfim, algum meio de publicação, que é entender, então, quais os temas que são discutidos, quais os métodos são usados nos trabalhos das pesquisas, qual a comunidade-alvo, né, nesse sentido que eu falei, por exemplo, em inglês numa revista internacional, ou em português numa revista brasileira, né, qual vai comunicar melhor com essa tua pesquisa. Questão também da linha editorial, né, que eu e a Thais conversamos, no sentido de quem são os editores, quem é que organiza essa revista, e se você quer se associar com essas pessoas, né, dependendo do contexto. Se é uma revista que tem revisão por pares, que se relaciona muito com o rigor da revista e da publicação, e a gente já vai falar um pouquinho sobre revistas predatórias, mas também temos que pensar sobre a questão, especialmente o custo de publicação, se você, né, no caso, se alguém tem um financiamento institucional, alguma coisa, isso já fica melhor, mas é algo que tu tem que se atentar. No caso de revistas internacionais, é muito comum ter um custo de publicação. Nas brasileiras, algumas sim, muitas não. Se esse trabalho seria distribuído daí Open Access, que chama, que é aquele em que qualquer um pode abrir o teu artigo e ler, ou se é aqueles que precisa pagar para acessar, que daí são aqueles artigos que ou você tem que encontrar uma outra forma não oficial de acessar o artigo, ou mandar um e-mail para o autor pedindo acesso ao artigo, esse tipo de coisa. Então, tem que considerar, eu quero que
seja publicado em Open Access, numa revista internacional, provavelmente vai ter um custo de publicação que você vai ter que lidar. Ou então, eu quero publicar internacional, mas eu aceito que seja pago para acessar, ou, enfim, né, coisas que você tem que levar em consideração, e tempo também da submissão ao aceite. Porque algumas revistas levam quase 1 ano, né, e algumas têm informado no site quanto tempo leva do momento em que eu submeti, hoje eu vou submeter para uma revista. Se ela for aceita, talvez eu só vou ter o resultado final do aceite daqui 10 meses. Eu tenho todo esse tempo para esperar com esse meu artigo? Ou talvez eu tenha uma seleção que eu vou fazer antes disso e eu gostaria muito que eu tivesse um aceite para essa seleção. Então, aí tu vai procurar uma revista que tenha um tempo de aceite mais curto. Né? Nem todas as revistas informam esse tempo médio. Aí, às vezes, tu tem que perguntar para alguém que já publicou nela quanto tempo que levou. Mas algumas informam, isso é algo interessante também para se levar em consideração. E questões como o qualis, né, o fator de impacto, o quantas pessoas estão lendo essa revista, e quais os indexadores dela, né? No caso, uma revista que está indexada no Periódicos CAPES, então, quando alguém pesquisar no Periódicos CAPES, o teu trabalho vai aparecer. Mas se não for indexado em muitas bases de artigos acadêmicos, talvez não vão achar o teu artigo. Então, é algo que tu também quer levar em consideração. Não sei se... Indo rapidinho, tu quer adicionar mais alguma coisa? É só uma observação que, assim, quando a gente vai se preparar para publicar, e aí retomando ali o comentário que a Jane fez no chat, a gente sabe que existem algumas variáveis que são porteiras nessa questão da publicação, né, gente? Questão de titulação, que às vezes você precisa ter o título para publicar. Então, são coisas do nosso campo, são regras, e o próprio sistema de publicação, né? São coisas sistêmicas que a gente tem dificuldade, seja aqui no nosso campo no Brasil, seja enquanto pesquisadoras e pesquisadores brasileiros, para acessar os campos de outros países, né? Então, tem algumas questões sistêmicas que a gente sozinhos não vamos conseguir superar, mas existem maneiras de a gente contribuir para um sistema que seja melhor, que tenha rigor, né, e que a gente tente escapar aí das revistas predatórias, né, desse sistema predatório, porque se a gente pensar, existe muito trabalho não remunerado no sistema de publicação, né, gente, a revisão por pares, a editoração, né, a gente sabe que as principais revistas têm financiamento por meio dos programas aos quais elas estão associadas, mas existe muito trabalho voluntário envolvido nesse sistema de publicação. Então, acho que algumas questões importantes. Primeiro, é você ter o seu grupo com quem você trabalha, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar de uma doutora ou de um doutor para encabeçar ali aquela publicação que um grupo está fazendo. É emprestar o título mesmo, sabe? Então, a gente se associa com pessoas com quem a gente confia para fazer esse trabalho e abrir as portas para os outros que estão vindo junto com a gente. Então, essa questão de com quem você vai fazer é uma construção de um laço de confiança, né? Até porque quando a gente também faz um trabalho compartilhado, você não vai ler todos os textos que o seu colega leu, o seu colega não vai ler todos os textos que você leu. Então, a gente precisa ter confiança com quem a gente está trabalhando para fazer esse trabalho coletivo. A outra coisa é estarmos disponíveis para sermos revisores, pares revisores, né? Então, assim, eu gosto de publicar. Eu gosto muito de publicar, adoro. Mas para que esse sistema funcione, eu preciso também ser revisora, porque tem alguém revisando os meus, né? Então, a gente também tem, nesse nosso planejamento, ter esse tempo para revisar os trabalhos dos nossos colegas, para que esse sistema continue funcionando. E revisar com rigor, atentar, né, que às vezes, se eu sei quem estava fazendo aquele trabalho, eu não vou revisar, então, vou apresentar ali um conflito de interesse, né, naquela publicação. E eu acho que é nesses 2 pontos, assim, a gente entender esse sistema, contribuir com a parte boa dele, e também buscar esses caminhos para navegar esse sistema que tem as suas injustiças, né? Tem exploração de trabalho, tem o sistema predatório, aí acho que a gente podia entrar nesse aspecto predatório, gente, que revistas predatórias são aquelas que lucram com esse sistema. Então, a gente trouxe alguns exemplos, eu peguei e-mails que eu recebi na última semana.
Então, a gente recebe lá um Dear Doctor, e às vezes seu nome vem escrito errado, ou Dear Professor, né? E aí vem aquele convite irrecusável para você publicar numa revista que tem um nome super longo, né? Academic Journal of Politics and Public Administration. E aí você entra lá no site, é um site bem bonito, te promete publicar o seu artigo em menos de uma semana. Às vezes a taxa nem é tão cara, às vezes é absurdamente cara. E aí fala, olha, nós vimos o seu trabalho é incrível, maravilhoso, você está fazendo pesquisa de ponta, o mundo precisa conhecer você, venha publicar conosco. Existe um site que chama Predatory Journals, né, e eles têm uma lista, tanto de editoras quanto de periódicos, que aí você pode entrar lá e conferir se você não está entrando no esquema de pirâmide das publicações. Então, essa semana eu recebi um convite para publicar por $20 lá no International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies. Mas ele é um jornal predatório. E às vezes, gente, o esquema é bem bonitinho, com foto da editora, só que normalmente é foto copiada de banco de imagem, sabe? E aí tem um título enorme da pessoa e tudo. Então é importante, né, nesse Oprah Publications foi fácil de achar lá o periódico na lista. No caso da outra publicação, eu precisei entrar lá e identificar quem era o editor, porque o periódico não estava na lista, né? E existem muitos casos de pessoas que publicaram dezenas ou centenas de trabalho nesses periódicos. Você abre o Lattes da pessoa, você fala, caraca, essa pessoa é incrível, e aí estoura lá um caso de que, enfim, não foi avaliado, cópia de trabalho, não sei o quê. Então, assim, é um sistema complexo e que, assim, para ser um sistema bom, a gente precisa conhecer essas complexidades e saber, né, onde que a gente está entrando. E quando não for um trabalho, um periódico predatório, ainda assim, entra lá, conhece quem está, conhece a linha editorial, né, existem muitos institutos que publicam e coisas, e aí você quer se associar com aquele grupo, você acredita na linha editorial daquele trabalho, para além de ter quantidade de material, né, a gente também precisa construir uma carreira com o que a gente está publicando. Então, conhecer com quem, aonde, de que forma, né? É comum, a Verônica e eu trabalhamos juntas, né, num artigo que levou 3 anos para ser publicado. Mas foi. Entre muitas indas e vindas. Então, são etapas, né, da nossa carreira, da nossa trajetória. Tem publicações que saem em meses, tem publicações que saem em anos, né, dissertações saem em anos, doutorados saem em anos, então são processos, né, pessoal? Mas é importante conhecer esses meandros. Essa questão das revistas predatórias é uma que na inocência, né, alguém pode cair. Tipo, é alguém que começou a mexer em pesquisa, né, primeiro congresso, e recebe ali um e-mail dizendo sobre como que teu trabalho é muito bom, e que se encaixa perfeitamente nessa revista. E, né, uma primeira vez, tu te impressiona, né, eu tive uma colega que veio nos dizendo, nossa, vocês viram aquele e-mail, será que não vale a pena? E não, em resumo se você ainda não é um grande pesquisador na tua área, tu não vai receber um convite para publicar numa revista. Então qualquer convite desses já não adianta levar muito em consideração. Isso é bem isso. Tu recebe um e-mail, ele fala de algum artigo teu que está num congresso, alguma coisa assim, e aquilo, tem pessoas que fazem essas publicações, mas é bem isso, não tem uma revisão por pares, não dá tempo de alguém avaliar o teu trabalho, então não está fazendo parte de uma discussão acadêmica. Então, você acaba, na verdade, tendo publicações que não vão ter um rigor, que não vão ter uma confiabilidade, que é o que a gente quer ter. E isso impede, né, de você publicar em outros lugares, porque aí perde o ineditismo, né, você não pode publicar o mesmo artigo em 2 revistas. Então, é importante ter esse rigor aonde você vai publicar, né. E aí pode acontecer, gente, sua pesquisa ser ótima, você mandar para uma revista e ser recusado.
por N razões, né? Pode ser uma questão de forma, pode ser linha editorial, pode ser que as pessoas que avaliaram julgaram o trabalho não adequado para aquela revista por muitas razões. Mas isso não invalida a sua pesquisa, certo? Submete para outra. Isso é muito comum acontecer se a gente vai para ver assim os debates que acontecem entre acadêmicos do nosso campo, né? Isso é muito comum. Você ter uma recusa numa revista e ter o aceite em outra. Ouvir ali uma sugestão de um aprimoramento que é realmente importante, que você às vezes não se atentou, né, para aquele aspecto. Você aprimora o seu trabalho. Acho que a gente recebe comentários de diversas naturezas, né, no processo de revisão. Tem revisores que são grosseiros, tem revisores que realmente contribuem para o nosso trabalho. Acho que é importante a gente não considerar que é uma coisa pessoal, até porque é uma revisão cega, né, são tirados os dados pessoais, é uma revisão anônima. Então, todo processo de revisão, a gente pode tentar tirar o bom daquele processo. Ter uma recusa é ruim, mas a gente pode tentar ver o que aquilo aprimora do nosso trabalho e reapresenta a sua pesquisa. Se acredita na sua pesquisa, reapresenta. Vai para outro periódico. A gente tem, né, um leque razoável de periódicos que a gente pode publicar. Ajusta e reapresenta e continua. Sim, é aquilo, né? O revisor, o editor, tem diferentes critérios, né, para avaliar um trabalho, e às vezes vai se relacionar com não se encaixa nessa revista, com, né, tanto no sentido talvez do tema ou o método. Então existe o caso em que tu é recusado, mas que podem te recomendar outras revistas para publicar. Talvez ele é simplesmente recusado e tu te sente desconfortável. Eu acabei de ter um artigo recusado, que eu quero trabalhar nele ainda, mas eu até dei uma trancada, então é comum, né, no meio da pesquisa. Mas também pode acontecer de pedirem alterações sem aceitar ainda. Aí tu tem que fazer as alterações, né, num tempo determinado e enviar de novo, ou é aceito com alterações. Então são diferentes as possibilidades, né? Mas algo, né, a Thais até comentou, e até devia estar uma linha aqui nessa tabela que eu esqueci, que é essa questão da titulação. Né? Algumas revistas vão pedir doutor. Então, se você ainda não terminou o doutorado, você não vai conseguir publicar nela. Enfim, é às vezes a regra de uma revista. Ou vão aceitar mestrandos, ou pode ser uma revista voltada para a graduação, né? Então, inclusive aqui a moça aqui assistindo que colocou que não fez uma publicação durante no caso da pesquisa da graduação, não sei, mas e às vezes é esse caso, assim, né? Realmente, se alguém está fazendo uma iniciação científica, talvez não, né, não vai possivelmente publicar numa grande revista, mas pode tanto mandar para congressos, mandar teu trabalho numa discussão de congresso, e daí já vale como uma publicação em anal de conferência, né? Ou procurar revistas voltadas para graduandos, revista de graduação de relações internacionais, por exemplo, que também pode ser interessante, já vai te colocar ali nessa dinâmica da publicação, dessa discussão acadêmica. Então, a linhazinha de titulação é uma importante também para a gente se atentar na hora de pensar qual revista publicar, né? E é nesse sentido, né? Dependendo da etapa que tu tá na formação, não vai ser tão simples fazer uma grande publicação ou se envolver de forma, né, muito, enfim, na pesquisa, mas alguma coisa tu consegue fazer com o teu trabalho, né? Um trabalho que talvez, foi do ano passado, já acabou, mas discute, talvez uma conferência, mandar para uma revista de graduação, uma revista de iniciação científica na área, ou procurar alguma que permita, né, independente da titulação, dá para procurar. E lembrando que, assim, o trabalho de pesquisa, apesar de que a gente tem, assim, nesses trabalhos que levam à titulação, são empreendimentos individuais, mas a publicação, o desenvolvimento da pesquisa não necessariamente precisa ser. Então, a participação em um grupo de pesquisa como o Gerima vai te auxiliar no desenvolvimento da pesquisa, do desenho, e também na publicação. Então, é muito importante para quem está mais avançado na carreira,
atuar como uma pessoa que vai abrir portas para quem está no início, né? Então, eu estou na graduação, não consigo publicar ainda, mas eu talvez consiga publicar com colegas que estão no mestrado ou que estão no doutorado, ou com a minha professora orientadora, ou com a minha professora coordenadora do grupo. A gente pode fazer um trabalho coletivo. Se não dá para publicar ainda numa revista acadêmica, mas eu consigo publicar em revista de iniciação científica, participar de uma conferência, contribuir num briefing, um policy paper, né? Então, existem muitos caminhos para ir construindo essa carreira, e aí, nesse ponto, o trabalho coletivo é essencial. Aí, gente, eu vou pedir, Jéssica, para a gente avançar para as perguntas, porque eu preciso sair em 10 minutos. Não, claro, na verdade, aqui agora deixa... é só as recomendações, né? Alguns dos artigos que a gente trouxe aqui, alguns outros textos que a gente acha bons também. Tem o curso de escrita científica, que foi o que a gente mandou como recomendação, que tem diferentes aulas ali dadas por vários professores, que são muito interessantes. E pelo Gerima, a gente fez uma oficina de revisão sistemática da literatura. Quem se interessa a saber mais sobre isso também, que está disponível no YouTube, no site do Gerima, quem quiser olhar. E, bom, como já disseram ali nos comentários, né, essa aula também vai estar disponível no site para quem quiser rever depois, e, enfim. Não sei se Thaís quer falar mais alguma coisa, né, a gente parte para uma discussão agora. Podemos abrir. Muito obrigada pela exposição. Pessoal, se vocês quiserem usar o chat ou até mesmo abrir o microfone, não tem problema, estamos todos aqui. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Se alguém quiser fazer pergunta, fala aí no chat, porque eu não quero tomar o tempo de vocês, mas eu queria aproveitar primeiro para agradecer muito a Jéssica e a Thaís por essa aula maravilhosa. Eu fiquei vendo ali no chat as pessoas, enfim, com a mesma animação que eu, tipo, que bom poder ter essa aula com vocês, aprender com vocês. Vocês são, além de pesquisadoras maravilhosas, são muito generosas de nos trazer isso de maneira tão organizada e, enfim, muito bacana. Obrigada mesmo. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, para vocês me ajudarem no meu trabalho. Professora, eu quero começar a fazer pesquisa. Por onde eu começo? Tipo, gosto de ambiental. Na verdade, eu gosto de ambiental, também gosto um pouco de segurança, direitos humanos e também... Aí eu digo, não, vamos ficar no ambiental. Então, professora, quero pesquisar num tema ambiental. E aí? Por onde começa a fazer pesquisa? Jéssica e Thaís. Bom, acho que a primeira pergunta que eu faria era ambiental, o quê, né? Porque, assim, um tema, meio ambiente. Assim, aí a pesquisa, ela começa do geral para o específico, né? Essa é a lógica. Então, a gente começa com um tema. Vou falar da experiência que eu tive com uma orientação de monografia. A aluna fez exatamente essa pergunta. Ela falou, eu queria estudar Amazônia. Amazônia e relações internacionais. Amazônia e relações internacionais, gente, pode ser segurança, pode ser energia, pode ser mineração, pode ser povos indígenas, pode ser organizações da sociedade civil, pode ser militares, pode ser governo, pode ser muitas coisas. Então, mas para ela ainda era um tema geral. Então, a proposta que a gente fez foi, vamos estudar o que existe sobre a Amazônia. Então, a gente fez, a monografia dela foi uma análise bibliométrica sobre como o campo de relações internacionais no Brasil estudava a Amazônia a partir de as publicações indexadas no Cielo Brasil. Porque existe o Web of Science, mas que traz, né, publicações estrangeiras, então a gente escolheu o Cielo Brasil, e ela desenvolveu a técnica da análise bibliométrica a partir da teoria de política ambiental global. Esse é um dos caminhos possíveis, né? Agora, eu perguntaria, além disso, porque ela precisava conhecer o campo, ela não tinha conhecimento prévio sobre a Amazônia e relações internacionais, ela tinha sobre política ambiental global de uma maneira geral. Como a Jéssica colocou no início, né, no slide, o que te move, o que te interessa em meio ambiente? É biodiversidade, é clima, é segurança Amazônia, segurança fronteira Amazônia, meio ambiente, enfim, acho que aí é muito papel da orientadora, né, ou do grupo de pesquisa, de auxiliar essa pessoa a aprofundar um pouco
ou orientar algumas leituras de questões motivadoras, porque aí a gente precisa delimitar o tema, delimitar mais na pergunta, e depois ir delimitando em cada um daqueles aspectos ali que compõem o projeto de pesquisa. Eu tenho a dizer é esse meu lugar bem da posição da aluna que chegou para a Verônica, vindo de outra área, vindo da engenharia e a fim de fazer uma pesquisa mais voltada para a política de energia. E o que eu fiz foi pesquisar, né? Como eu estava mudando do diário, eu pesquisei vários programas de pós-graduação da URGS em economia, em política isso, em política aquilo, e daí em relações internacionais. Fui lendo o Lattes de vários professores, até que eu cheguei no da Verônica e pensei, eu acho que aqui dá para encaixar alguma coisa com ela. Aí eu organizei aquele e-mail todo bonito, dizendo, Verônica, querida, olha só, eu venho dessa outra área, mas eu estou com muita vontade de pesquisar isso. E entrei no grupo de pesquisa, então, bem isso, né, você se envolver com uma equipe, né, pessoas que estão na pesquisa, comecei a ler sobre o assunto, mesmo, né, tendo conhecimento nenhum ainda sobre política internacional, comecei a ler e procurar, e inventei uma pesquisa na minha cabeça, mas para ter algo para discutir, né, então, no final, a minha ideia inicial, quando eu entrei na área, era totalmente diferente do que eu acabei realmente desenvolvendo, mas meio fazendo isso, assim, eu acho que é um pouco dar a cara a tapa, mesmo vendo se faz sentido, no final tu vai lendo mais, então tu vai descobrindo mais sobre a tua área, vendo o que mais te interessa, até chegar em algum lugar, quase. Mas o que eu diria é mais isso. Muito obrigada, gente. Eu também adorei a aula delas. Matheus, eu sabia que ia ser uma dupla fantástica. Olha só, eu não sei se a gente já tem isso, mas se não, a gente podia fazer, e aí a Thaís podia, inclusive, nos ajudar a aprimorar aquelas fichas de iniciar a pesquisa, que daí a gente montou, Thaís, tipo um passo 1, fala aqui sobre o que te interessa, né, que seria apresentar a problemática, e daí, enfim... fica também, a gente, se não tá, a gente coloca no site do Gerima, para quem quiser usar aquilo como base para começar a pensar uma pesquisa, porque pode ser em qualquer grupo de pesquisa, com qualquer orientador, né? A ideia de você conseguir chegar com uma ideia minimamente estruturada dentro dos moldes que as meninas apresentaram, acho que é super válido. Então, fica aí, a gente fica com essa tarefa de casa, de repente, de colocar no site passado pela revisão da Thaís e da Jéssica. Com certeza, a gente contribui, com certeza. Eu vou pedir desculpa que eu vou ter que correr agora para a etapa seguinte do dia, mas eu queria agradecer muito ao Gerima, a Verônica, a Jéssica, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz que tenha sido útil, né, a nossa conversa. Hoje eu vi aqui os comentários no chat, deixei o meu e-mail ali no chat também, a Gabriele fez a pergunta sobre os manuais, eu posso compartilhar as referências bibliográficas da disciplina que eu pude ofertar de métodos, então quem que tiver interesse, tem a ementa e tem os manuais, né, os artigos que não estiverem lá no Drive, é porque eles estão disponíveis, e aí eu sempre deixo o link para a gente poder ajudar os autores a terem índices de acesso lá nos portais, né? Então, quem quiser pode fazer contato, que aí eu vou encaminhando para vocês, tá bom? Obrigada pela oportunidade, gente, foi ótimo estar aqui com vocês. A gente que agradece, Thaís.